Olá, amigos e amigas, muito obrigado pela sintonia de vocês aqui no programa Economia e Desenvolvimento há 18 anos no ar. Obrigado para você de Porto Alegre, da região metropolitana e lá do nosso litoral em Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá. Um grande abraço aí e que tenhamos um ano, a partir de agora nós já estamos quase no 5º mês do ano, imagina, quase chegando na metade do ano. E na semana que vem, dia 1º de maio, comemoramos o Dia do Trabalho. O trabalho é uma coisa... Eu disse aí no ponto de reflexão que o trabalho é uma coisa que não só nos dignifica, como é um propósito de Deus para todos nós. Então, graças a Deus, que o Brasil tem aí a possibilidade de reduzir de maneira bastante grande, pontual, esse número de desempregados que estão aí clamando por ter a sua oportunidade ou sua nova oportunidade de vida. Então, vamos esperar que o governo possa ter instrumentos capazes de fazer com que haja uma revitalização dos postos de trabalho no Brasil. Estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento, oferecimento de Cooperpua, crédito cooperativo para municipários, a sede própria na Alberto Bins 325, nono andar, telefone 3284-2600, empréstimos aos associados, consultoria jurídica gratuita. E Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. E também a AIS Manutenção Predial, que executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e também comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contato de Manutenção Global, 3276-3945. Nós vamos de imediato para o espaço aqui do programa, que é a nossa característica, que é o nosso Conversando sobre Contabilidade. E no espaço Conversando sobre Contabilidade, Giovanni de Agostinho, prazer em tê-lo aqui novamente. Parabéns pelo teu time aí agora, avançando na Libertadores. Primeiramente, uma satisfação em estar participando novamente do seu programa. Sobre o Inter, antes de começar a Libertadores, o Inter entrou no grupo da morte e, para a nossa grata surpresa, né, que não foi tão surpresa assim, nós nos classificamos em primeiro lugar com antecipação, né? Parabéns ao Inter, aos colorados aí. Tomara que o Colorado consiga aí chegar na final e ser campeão. Tá, vamos a um assunto sério agora, que é a contabilidade. Qual é o tema de hoje? Então, nos últimos programas eu tratei sobre imposto de renda, porque o prazo para entrega do imposto de renda... Está estourando agora, né? É agora, na terça-feira da semana que vem, no dia 30 não é? Então, esse é o nosso último colóquio sobre imposto de renda. Então, o nosso propósito é trazer alguns breves temas, porque a legislação do imposto de renda ela é muito complexa, é muito extensa. Então, alguns pequenos tópicos que talvez possa ser útil aí para o telespectador que vai fazer a declaração. Na verdade, nesta reta final, o que mais chama a tua atenção, o que mais tu gostaria de alertar para o contribuinte? Eu não falei nas oportunidades anteriores acerca da pensão alimentícia. Eu julgo oportuno falar sobre ela, porque em muitos casos, né, de contribuintes que têm a questão da pensão alimentícia. Então, pode ser dedutível do imposto de renda os valores que a pessoa paga a título de pensão alimentícia. Todavia, esse valor que é pago, ele tem que estar determinado em uma sentença, num despacho judicial, ou num acordo entre as partes, desde que efetivamente é homologado ou registrado no tabelionato, porque é possível uma separação consensual hoje ser por escritura pública. Então, é muito importante que os valores pagos a título de pensão alimentícia estejam previstos ou na sentença ou na escritura pública. Recebi já alguns casos de algumas separações nas quais o cônjuge ficou obrigado ao pagamento de pensão lá por 5 anos para ex-cônjuges. Para ex-cônjuge. Passado esse prazo, ele continuou pagando, mas espontaneamente. Ele continuou pagando e ele declarou no imposto de renda dele o pagamento, só que nesse caso o pagamento foi espontâneo, porque havia ultrapassado 5 anos, assim como o ex-cônjuge lançou essa pensão na sua renda. E a Receita Federal pediu a documentação e foi glosada essa despesa. Por quê? Porque na sentença judicial estava previsto que o prazo para o pagamento da pensão alimentícia era de 5 anos, já tinha ultrapassado aquele prazo. Então é muito importante ficar atento aos exatos limites prescritos na sentença ou na escritura pública da separação, né, no tocante à pensão alimentícia, não é? Então,
Quem paga pensão alimentícia deduz do imposto de renda, da base de cálculo do imposto de renda, não tem limite, não é? E, em contrapartida, quem recebe a pensão alimentícia deve acrescentar nos seus ganhos tributáveis. Mas me diz uma coisa, no caso, por exemplo, ele tinha até 5 anos para pagar. Passado esse prazo, ele não está sustentamente, digamos assim, fundamentado legalmente para fazer esse desconto. Mas se ele quiser continuar de maneira, digamos assim, como tu disseste aí, espontânea, e ele quer legalizar isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma documentação toda, que ele vai dar por mais prazo? Porque, na verdade, assim, tem gente que paga até pensão alimentícia por 10 anos, 12 anos, né? E tem muitos casos aqui de telespectadores daqui a pouco. A pensão alimentícia, para os fins de dedução do imposto de renda, ela tem que ser compulsória. Ela não pode ser espontânea. E tem um prazo estabelecido, isso que eu digo, tem um prazo estabelecido, porque de repente não precisa ser 5 anos, pode ser mais, tu pode estabelecer com o cônjuge legalmente que seja 10 anos, 7, 8 anos. Via de regra, o juiz que preside a separação dos casais, ele vai estabelecer um prazo. Não é? Sim. Até mesmo para os filhos, até completar 24 anos, né? Ou para cônjuge que está estudando, está na faculdade, até concluir o curso, exatamente. Né? Aí da pode graduação. ultrapassar os 24 anos, né? Sim, claro. tudo vai depender do dispositivo contido do despacho judicial. Tá certo. Né? Ou do acordo lavrado em escritura pública. Ultrapassado esse prazo, o prazo, se o cônjuge ainda depender dos alimentos, do ex-cônjuge, possivelmente vai entrar em juízo, né, nos mesmos, pedir o desarquivamento do processo, pedindo mais tempo, né, de recebimento da pensão alimentícia. Agora, claro, nada impede do cônjuge espontaneamente continuar pagando. Claro. Mas para os fins do imposto de renda, que é o que nós estamos tratando aqui, o pagamento ele tem que ser compulsório para a dedução da base de cálculo. Tem que estar alicerçado legalmente. Porque entrando em malha fina, a Receita Federal vai pedir essa comprovação, essa documentação. E o que mais, Jamel? Um outro tópico que também acontece bastante nos contribuintes, né? Não tanto assim, mas pode acontecer, é a questão do INSS do doméstico. Né? Então, o contribuinte que tem empregada doméstica pode deduzir aí direto do imposto de renda devido uma parte da Previdência Social Patronal paga sobre essa contratação do empregado doméstico, não é? Então, existe um limite da dedução direto do imposto de renda. Qual é o limite? É 8% sobre um salário mínimo. Então, se o empregado doméstico ganha mais do que um salário mínimo, existe esse limite que é 8%, que é a contribuição previdenciária patronal, não é? Sobre a contratação do empregado doméstico. A Receita Federal disponibiliza todos os anos o perguntão. Então, os senhores telespectadores que tiverem curiosidade, os senhores colocam no Google lá, perguntão Receita Federal 2019. Então, aí vai ter as perguntas e as respostas acerca da declaração do imposto de renda. E a Receita Federal já estabeleceu, já fez o cálculo até do limite para o ano calendário 2018 da contribuição previdenciária patronal sobre o empregado doméstico. E ficou estabelecido, né, para esse último ano, R$ 1.117,83. Né? Então, o contribuinte que tem empregado doméstico, paga lá a Previdência Social do empregado doméstico, pode descontar do imposto de renda devido até R$ 1.117,83 no ano calendário de 2018. Como estou dizendo, uma ironia, né? Porque, na verdade, quem é que vai pagar no ano R$ 1.000 para uma... Aí dá mais 100 e poucos pila por mês, é isso? Na grande verdade, se o empregador paga de salário por empregado um salário mínimo nacional, vai fechar essa conta. Fecha. Mas se pagar um pouco mais do que um salário mínimo, né, normalmente os salários mínimos regionais são um pouco maiores do que o nacional, mas se pagar mais do que um salário mínimo nacional, então parte da contribuição previdenciária patronal que da contribuição patronal, tá certo. Seria indedutível. Né? Alguma outra coisa assim rapidinho? Não, acho que por enquanto é isso. E observar o prazo, né? Que é dia 30 até a meia-noite. É dia 30 até a meia-noite, né? Até 11 horas e 59 minutos. 11 horas e 59 minutos. Se porventura tenha faltado algum documento, né? Alguma informação, sugerimos, então, entregar a declaração. Depois faz a retificação. Em seguida faz a retificadora para não incorrer na multa. Muito bem.
Giovanni, obrigado pela tua presença aqui e agradeço até porque várias pessoas que têm acompanhado o programa estão usufruindo dessas recomendações, dessas orientações, porque é uma coisa importante, né? Vinda de um contador, alguém que realmente é especializado nesse assunto e imposto de renda é coisa muito séria. Obrigado. Ok, um abraço. Até a semana que vem. Sempre às horas. Nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Olá! Se bem observada, a ética cristã é santificadora do sucesso. No protestantismo, então, ela se expressou em todos os seus limites. Foi dessa forma que Lutero influiu países que despontaram no desenvolvimento econômico e social e deram condições de vida digna aos seus povos. Essa ética está fundada no trabalho e na família. São esses os dois pilares que, enfim, constituem uma vida cristã digna e sadia. O trabalho é, antes de tudo, um dom de Deus. Por isso se afirma tratar-se de um propósito divino que nos faz realmente ser filhos do Criador. Temos no trabalho uma forma de agradar a Ele e ajudar o nosso próximo. Pela fé, sustentamos uma perspectiva de vida saudável porque a fé é racional. Ela vem da mente, não do coração, que é pura emoção. Pense nisso e tenha uma abençoada semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Aqui, agora, falando mais uma vez sobre direitos, sobre os seus direitos. Neste quadro do programa, hoje trataremos sobre direito previdenciário, o que está em voga, o que o governo vem aplicando referente à nossa previdência social. No início do ano, foi promulgado a medida provisória 871, que tratava sobre a Operação Pente Fino. O que seria a Operação Pente Fino? São as revisões dos benefícios por incapacidade, onde o INSS, a autarquia federal, chamará todos os beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e, agora, com a nova implementação, também os benefícios de prestação continuada, o BPC-LOAS deficiente, para que esses segurados façam uma perícia para ver se ainda está em voga, se ainda se encontram incapazes para o trabalho. Então, você segurado que está nessa situação ou que tem o telespectador que tem algum parente nessa situação, saiba que é bom se preparar e se prevenir para quando houver o chamamento para você fazer a perícia, para a avaliação da sua incapacidade, você já está preparado. Então, aqui o programa sugere a você que esteja preparado, munidos de atestados médicos novos e atualizados, contemporâneos a esse ano de 2019, também receituário, ver se as suas receitas médicas estão de acordo com a sua doença, também se você tiver exames de imagem, também é bom levar para essa perícia, porque nesta perícia será avaliado se você está ainda incapaz para o trabalho ou se você já está apto para voltar ao mercado de trabalho ou para a sua empresa. Então, desta forma, você faça essa perícia munido dessa documentação que eu já mencionei. Se porventura, por acaso, você for constatado apto para o trabalho, onde não tem mais a questão da sua incapacidade, você tem ainda a possibilidade de pedir um pedido de
reconsideração junto à autarquia de forma administrativa, onde passará novamente por uma perícia feita pela autarquia. Também pode, se preferir, procurar um profissional, um advogado da sua confiança para poder aí ingressar com uma ação judicial. No processo judicial, você terá mais amplitude dos seus direitos. A ampla defesa e o contraditório serão de forma mais efetivos num processo judicial, pois o seu procurador, o seu advogado poderá munir-se de documentos, apresentar laudos médicos, contestar os laudos médicos da autarquia. Também nessa fase judicial, nessa fase processual, será um perito do juízo. O juiz indicará um médico profissional, técnico na sua área de enfermidade. E o seu advogado, o seu procurador, poderá, neste caso, ofertar e oferecer quesitos, questionar esse perito e apresentando aí outras provas, se necessário. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Vilmar, nós temos que ir devagar, né? Não podemos acelerar demais, né? Exatamente, porque senão o radar nos pega. Não, o radar nos pega. Nós dizemos isso aí porque estamos recebendo aqui o Diego Marques, que é coordenador da equipe de Educação para o Trânsito da empresa pública, né? Porto Alegrense de Transportes e Circulação. Empresa Pública de Transportes e Circulação. Aí é nossa EPTC. Prazer, Diego, para Prazer. Aqui, né? A EPTC que faz um belo trabalho, é muito criticada, há muito ranço em relação à EPTC, mas, na verdade, ela está trabalhando para que as pessoas comecem a entender um pouquinho mais o trabalho que se realiza, que visa justamente ter uma sociedade mais tranquila, mais ordeira e respeitadora das leis, sobretudo das leis do trânsito. E aqui está o Gerry Valiente. Prazer em tê-lo, Gerry. Prazer é nosso. Qual é a tua função lá na EPTC? Assessor institucional da empresa. Olha que institucional não é fácil, né? É poderoso, não é? Né? E o Gerry está chegando todas, né? E o Gerry está chegando há pouco tempo, né, Gerry, na EPTC. Faz quanto tempo que tu estás lá? Fazem 2 anos que a gente está 2 anos, esse trabalho junto com a coordenação lá de educação. É um grande prazer, né? Claro. Um grande aprendizado. E um desafio, né? Um desafio muito grande. Vou aproveitar a presença de vocês aqui, depois o Vilmar vai fazer aí as perguntas mais específicas, né, que ele conhece muito dessa área. Mas, na verdade, assim, quando eu comecei a falar isso, na verdade, a EPTC, ela realiza um belíssimo trabalho em Porto Alegre. Só que nós temos que entender muitas coisas, porque nós enquanto motoristas, nós achamos que nós podemos tudo. Nós podemos fazer isso, fazer aquilo e tal, mas nós sabemos que temos que também nos submeter às leis, para que haja ordenação, para que haja um convívio. A convivência no espaço público é fundamental, e sobretudo no trânsito. Hoje nós temos bicicleta, temos aquelas, como é que chama agora? Os patinetes. Patinetes, quer dizer, as pessoas andando, tudo isso precisa ser bem coordenado. É necessário tirar um pouquinho desse ranço contra a EPTC, né? Exatamente. Eu vou até ter a coragem de discordar um pouquinho que esse ranço até melhorou muito, porque eu sou um pouquinho mais velho na EPTC. Eu tenho 20 anos, eu tenho 20 anos de casa. Eu acompanhei e acompanho atualmente a EPTC, então no começo foi muito pior. Né? Hoje em dia, eu acho que a prova disso é a nossa presença aqui em programas que têm uma qualificação como esse programa, que nos recebem de portas abertas e nos dão a oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho, né? No caso nosso, a educação para o trânsito, que ela é um dos pilares fundamentais para se ter qualificação e proteção à vida na cidade. Exemplificando, no ano de 99, por exemplo, um ano depois da fundação da EPTC, tínhamos 199 mortos na cidade. Fechamos o ano passado com um número de 75. Então, essa é uma diferença gritante, mesmo não podemos comemorar esse número. Com o aumento da população, com o aumento dos automóveis, com o aumento das alternativas de trânsito, tudo isso, né? E uma coisa fundamental de se falar é que as maiores vítimas hoje do trânsito, de forma técnica, avaliada por um grupo de estudo, que é o Vida no Trânsito, que é composto pela Brigada Militar, pelo Detran, pela EPTC, pela Saúde, são os idosos por atropelamento. Né? Então, a gente tem campanhas específicas para esse público, assim como os motociclistas. Então, muitas vezes no imaginário das pessoas, acham que são pessoas dentro de veículos que morrem.
no perímetro urbano, e não é uma verdade. É a minoria das pessoas que morrem dentro dos carros. São os pedestres que estão lá, fazem uma travessia, muitas vezes num local inadequado, o motorista que está acima da velocidade, e aí vem aquela máxima, por que a IPTC não autoriza uma velocidade acima de 60 km por hora na cidade? Por uma questão arrecadatória, muitas vezes? Não, por uma questão técnica. Se permitirmos uma velocidade acima de 60 km, estaremos dizendo o quê? Que o índice de sobrevida do pedestre será de no máximo 10%. É fatal o atropelamento se ele acontecer acima de 60 km. Então, temos que ter mecanismos de coerção. O radar móvel, ele serve para quê? Para fazer com que haja um registro e haja um desestímulo desse motorista de correr, né, de andar acima da velocidade. Eu sou um dos poucos jornalistas que defendem, por exemplo, esse radar móvel, muitas vezes até escondido numa árvore. Sabe por quê? Pelo seguinte, ó, quando tu vai fazer a tua carteira de habilitação, tu faz um curso e sabe o seguinte, se tu fizer uma transgressão, há um desrespeito, de um direito, né, do que é teu, mas de um dever de cumprir a lei, corresponde uma penalização. Ora, se eu sei disso, se eu sou informado disso, eu não preciso que esteja um guarda de trânsito lá, eu não preciso que tenha para me dizer que eu tenho que andar na velocidade certa. Então, eu defendo isso, porque tem muita gente que só respeita o trânsito, a lei de trânsito, quando tem um guarda da IPTC ou quando tem uma sinaleira. Fora dali não respeita, então não adianta, quer dizer, essa questão tem que estar introjetada dentro de nós. Eu sou um cara que muito Caxias nessa coisa, eu respeito e defendo que eles façam isso escondido, porque as pessoas sabem que elas não podem transgredir. Então, isso aí é a mesma coisa que a lei, quer dizer, tu só vai obedecer à lei se tiver um juiz lá exercendo a fiscalização. Pô, pelo amor de Deus, isso é brincadeira. Eu acho que essa questão, a consciência de que eu tenho que obedecer à lei de trânsito, tem que estar dentro de mim. E eu é que tenho que agir dessa maneira. Aliás, nós não precisávamos, se fosse levar assim a ferro a coisa, nós não precisávamos nem de guarda de trânsito, bastava sinais. Teria que aí não precisava guarda de trânsito. Precisa de guarda por quê? Porque nós transgredimos demais. Perfeito. Porque a sinalização ela tem que estar presente e ela tem que ser ostensiva. Isso sim, isso a gente tem que cobrar, claro, não é, do órgão executivo de trânsito que tenha a sinalização adequada, como a gente vê nos países que a gente viaja aí para fora, né? E achamos bonito, né? Pessoal, todo mundo não respeita. É lindo, porque é bem sinalizado, as vias têm a sinalização horizontal, tem a sinalização vertical. Quer dizer, além da sinalização ser informativa, no que diz respeito aos locais onde tu vai te dirigir, para não ter aquela titubear na hora de tomar a decisão, para que lado eu vou ir, não é? Se eu vou para a direita, se eu sigo, se eu vou para a esquerda, enfim, não é? Tem a regra, a sinalização de trânsito, a velocidade da via, a via que é de mão única, a via que é de mão dupla, enfim. Diego, uma pergunta rápida, quantas pessoas hoje tem na equipe de educação para o trânsito e quantos são agentes e quantos não são agentes? Só para ilustrar um pouco para o telespectador, a educação para o trânsito ela acontece na IPTC desde sua criação. Desde o ano de 98, iniciou os primeiros movimentos de educação na IPTC. No início, claro, era um grupo muito pequeno, eram 2 a 3 pessoas que exerciam atividades de fiscalização e educação. O tempo foi passando e hoje a gente tem uma construção efetiva de uma coordenação que trabalha somente com projetos educativos. São 15 agentes de trânsito que trabalham efetivamente com educação, sendo um grupo de 20 pessoas que estruturam tendo uma casa de educação para o trânsito, onde são oferecidos cursos para a população em várias áreas do conhecimento. E eu acho que um dos diferenciais é que a gente atende todos os públicos, e principalmente as escolas. Isso que eu ia perguntar, Diego, como é que está esse trabalho? Uma pergunta para ti das escolas, uma pergunta para o GR em relação ao Centro de Formação de Condutores, tá? Como é que está esse trabalho nas escolas e nos centros de formação de condutores? Só ilustrando um pouco das escolas, assim, quando a gente começou lá em 99, a gente seguia aquele modelo que a Brigada Militar havia passado, e eu acho que todos aqui na bancada passaram por ele, que era o brigadiano nosso lá, o policial militar, entrando lá na turma, dando uma palestra e não voltando mais, não porque ele não queria. Só para aqueles que são mais jovens, antes da IPTC, quem cuidava do trânsito era a Brigada Militar. Né? Nós aqui, né, exatamente. Nós fomos muitas vezes atendidos pelos brigadianos, que eles tinham uma forma mais, assim,
Às vezes, uma vez eu levei uma bronca, porque eu coloquei a moto em cima da calçada e levei uma baita bronca de um brigadiano. Antes da IPTC. Tu sempre leva bronca, né, tia? E quando nós iniciamos na IPTC, eles diziam que saudade da brigada. É verdade. Né? Então, eles iam lá, faziam a parte de educação para o trânsito. Alguns destacamentos ainda o fazem e de uma forma brilhante, eles continuam fazendo, mas em Porto Alegre aqui eu acho que não conseguem, devido a toda uma estrutura, né, que exige a segurança pública hoje cada vez mais, eles não têm esse tempo. E se eu desconhecer, peço até perdão, se ainda tiver algum trabalho efetivo aí da brigada nessa área. Mas eu passei por essa formação lá no ensino fundamental, em que o brigadiano ia lá, dava uma palestra de educação para o trânsito e não voltava mais. Então a gente começou fazendo isso também, repetindo esse modelo. E aí a gente começou a pensar, como é que a gente pode qualificar isso? Aí se começou a fazer o quê? Trabalhar o professor. O professor era capacitado e a partir daí começava a trabalhar com a sua turma. E hoje o que a gente está trabalhando com a escola, com a comunidade escolar. Quando uma escola nos chama, o professor nos chama, a gente leva lá o quê? Um técnico da área de engenharia, porque a demanda das escolas geralmente pedem o quê? Vocês têm que botar uma faixa de segurança, Exatamente. Vocês têm que mudar uma placa aqui na frente, porque fila dupla, recorrente aqui na frente, vai gerar um problema de mobilidade. Daí nós, mas não é com a gente, é com a engenharia. Não, a gente é um órgão que gera mobilidade. Então, a gente tem que dar esse retorno para a comunidade escolar. A gente tem que conversar com os pais. Então, hoje, a gente conversa com os pais, a gente leva a engenharia e a gente oferece a educação para o trânsito, capacita os professores. Então, é o projeto Escola Amiga da IPTC. Após todas essas ações com a comunidade escolar, essa escola é certificada. Então, há uma qualificação de proteção àquela comunidade escolar. Essa escola, quando tu fala, é a escola primeiro grau? Independe da série, a gente atende. Tá. Muitas vezes é um professor que nos chama lá e a gente fala para ele, olha só, sugere para a tua coordenação pedagógica, fala com a direção, vamos lá e vamos ampliar esse projeto para toda a rede. Tem muitas redes de escolas que nos chamam. Então, a gente está com um projeto bem qualificado. Eu acredito muito que a transformação vem das crianças, da juventude. Eu acredito muito nisso, porque nós já temos os nossos vícios, né? A gente se adequa, mas não adianta. Nós temos que ter a transformação, assim como houve na ecologia, né, Silvio? Como é que a ecologia se transformou? Pelas crianças, nas escolas. Por isso que eu indiquei essa pergunta. E o movimento começou aqui, né? Eu me lembro muito bem daquele camarada que subiu na Lutzenberger. Não, que subiu lá claro, a partir do Lutzenberger, mas que subiu lá na árvore, na URGS ali. Eu estava lá, inclusive. Em 71, se não me engano. Foi o Juarez Terrada Franceschi que eu falei com ele ontem. Exatamente. Então ele subiu lá na árvore, eu me lembro que eu estava ali, aí a brigada chegou, cercou e tal, e estavam querendo fazer ele descer, ele fez aquele protesto todo. Depois ele desceu, foi preso, foi da delegacia, enfim. Mas ali, só para dizer para vocês que são mais jovens que nós, né? Ali nasceu o movimento de defesa do meio ambiente, a ecologia, o movimento ecológico institucional, da área institucional, surgiu ali. Naquela árvore, na frente da Faculdade de Engenharia ali na João Pessoa. Tem uma parada de ônibus, era aquela árvore ali que... E não derrubaram a árvore. Não derrubaram. Aquilo ali se tornou o símbolo do movimento brasileiro de defesa do meio ambiente. E antes da gente passar para o Jerry aqui, a questão dos CFCs, que a gente tem um trabalho também forte junto aos CFCs, eu só gostaria de ilustrar o que o Vilmar acabou de falar sobre as crianças e o efeito que tem positivo dos relatos das direções de escolas e dos professores. Quando a gente inicia um trabalho numa escola, muitas vezes as diretoras e professoras vêm nos falar, olha só, aqui na turma agora a gente recebeu dos pais que estão cobrando. Mas eu tenho que começar a usar o cinto, porque ele está dizendo que a professora dele está falando para usar o cinto, eu não posso mais falar no celular, eu não posso mais... Então as crianças são os fiscais ali dentro do carro e o pai muitas vezes muda a consciência e deixa de cometer aquela infração e colocar em risco a família devido à criança. Isso fala, Diego, aconteceu com o meu neto. Sim. Meu genro é meio que indisciplinado do trânsito e tal. Eu andava correndo muito e ele chegou assim, pai, eu aprendi lá na escola, tem que ser assim, assim, assado. E ele acabou mudando, né? Parabéns, esse é um trabalho maravilhoso que você faz. Isso para nós é muito recompensador, né? E o CFCs, é um projeto maravilhoso, né? E ele tem essa premissa aí de começar já com a base. Qual é a nossa base no CFCs, né? A juventude. É o primeiro condutor, é aquele que está tirando a primeira habilitação. Sem vício nenhum, né? Sem vício nenhum. Mesmo assim, a gente aborda
sempre a questão comportamental dele, a questão comportamental social, porque tu acaba levando esse comportamento ao trânsito, né? Então, nós abordamos ali de uma maneira bem tranquila, né? Descontraída, até diria eu, nós abordamos esse tema de como nós nos educarmos no trânsito, né? A gente faz uma analogia da vida, de que nós somos educados desde que nascemos. E por que não façamos o uso dessa educação no trânsito, né? Qual é o motivo que a gente não faz o uso dessa educação no trânsito? Jerry, mais uma coisa importante também é o seguinte, que quando as crianças recebem eles, que vão lá levar a educação, que vão se tornar de maneira simpática, mostrar para eles que estão ali para defendê-los, isso, de certa maneira, quebra essa questão do ranço, né, que já vem daquela coisa. Sim. A criança vê o agente de trânsito como um aliado, exato, e não como um inimigo. Exato, e é interessante no processo do CFC que muitas pessoas que estão ali estão em processo também de suspensão do direito de dirigir, e que é ocasionado, que ocasiona a reciclagem, que é ocasionado muitas vezes por excesso de pontos provenientes de infrações. Claro. E as infrações muitas vezes são registradas por agentes, e os agentes somos nós. E nós estamos indo lá naquela turma e sendo bem recebidos. Né? O pessoal interage de uma forma muito respeitosa, o pessoal tem dúvidas, esclarece dúvidas, e a gente consegue ver plenamente que muitas pessoas conseguem entender que o papel do agente lá na ponta não é o bicho-papão, ele não está ali para arrecadar, ele está ali para registrar aquilo que ele vê, até porque legalmente ele não pode prevaricar, ele tem que registrar aquela notificação. Ele não é um carrasco. Exatamente, e a maioria é automulta. O pessoal passa no controlador realmente, que está ali, está bem sinalizado, está bem clara a sinalização e acaba excedendo a pontuação e tem que acabar entrando na turma. Eu levei uma vez multa por causa do celular, até porque era questão de doença, mas isso não vem ao caso, e eu estava esperando uma ligação e tive que atender, aí fui multado. Nunca mais, o telefone até eu desligo quando vou no carro. Tem muita gente que me liga e diz, mas tu não atende? Não, eu estava no trânsito, não atendo. Então, é um hábito. Tu tem que quebrar essa coisa, né? Exatamente. Então... Até porque a gente não tinha celular antes e não tinha problema nenhum, né? A gente andava com tranquilidade. Mas eu queria perguntar para vocês também, em relação a esse trabalho, como é que vocês fazem uma categoria que é realmente, não vou dizer problema, porque não é problema, até porque eu também tenho moto e ando de moto, tá? Mas é crítica no trânsito, em função de alguns exageros, de algumas imprudências. Como é que vocês estão trabalhando com os motociclistas, com os motoqueiros? Sim, os motociclistas para nós são prioridade nas ações, até devido à vulnerabilidade. A gente sabe o quanto há registros de envolvimento e não só em acidentes fatais, né? Em acidentes que deixam sequelas e vítimas. Então, a gente tenta trazê-los para junto da IPTC e quebrar esse preconceito, muitas vezes, que existe por parte dos motociclistas quanto aos agentes. É importante a gente quebrar esse paradigma e quebrar esse preconceito. Quanto mais a gente conseguir trazê-los para junto da gente, a gente é melhor, é mais qualificado. O ano passado, realizamos um passeio motociclístico onde colocamos muitos grupos de moto. Quando tiver de novo, me convida. Claro, com certeza. Então, a gente fez um passeio na cidade em que vieram muitos grupos e esses grupos tornam-se multiplicadores da ideia de proteção. Então, a gente chama os sindicatos, a gente chama grupos, a gente chama todas as pessoas envolvidas da área, empresas que trabalham também com a venda de equipamentos de proteção, o que é de extrema importância serem nossos aliados. O Sindimotos, o presidente ainda é o Ferreira, o Sindimotos? Tem sido parceiro também? Todos os órgãos de classe são convidados pela IPTC, sem distinção. Nós enviamos convites eletrônicos, nós vamos de forma presencial para todas as entidades vinculadas à categoria moto. Porque o maior exagero, desculpa interromper, mas o maior exagero que a gente nota são os entregadores, são os motoboys, sim, entregadores de tudo, não é só pizza, entregadores de tudo. Porque hoje tem empresas que têm o plantel ali até os aplicativos exatamente, de motociclistas, para entregarem o que a gente precisar, documentos, pacotes com algum tipo de objeto, enfim. Né? E esse pessoal está sempre sob pressão. E a pressão, que é uma coisa que eu tenho observado, a pressão vem de três lados. Vem de quem pede, que é urgência para receber,
Tá? Então tem a sua parte de culpa também. Do motoqueiro. Do motoqueiro que tem que entregar o maior número de coisas para ver o mais dinheirinho, né, render no fim do dia. Né? E do próprio lá, o patrão, enfim, que exige, né, que a empresa dele seja, né, a mais eficaz. Então são 3 pontos, né? Vocês têm trabalhado isso também. Olha como é importante essa fala para a gente conseguir qualificar o dado. Pela parte lógica, para o senso comum, o que o pessoal pensa? Já que todos esses fatores de risco são uma verdade, são eles os que mais morrem na cidade. E não são. Tecnicamente falando, devido ao estudo do projeto Vida no Trânsito, a gente conseguiu traçar um diagnóstico. E esse diagnóstico prova o quê? Que os que mais se envolvem nos acidentes fatais são não habilitados, jovens e moradores e em comunidades de periferia da cidade. Aliás, teve um acidente gravíssimo com 6 pessoas mortas, aparentemente causado por um não habilitado, lá por Soledade. Lá foi Caxias, agora Caxias foram 5 acidentes, a maioria não habilitada. E ainda tem muita gente sem habilitação dirigindo. Tem, e principalmente na categoria moto, né? Porque o pessoal acaba adquirindo aquela moto que eles chamam andar até perder, que significa o quê? Uma moto que está cheia de multas, que ela é comercializada por um valor extremamente abaixo do mercado. Esse esse cidadão compra essa moto e não é habilitado, e a partir daí ele comete N infrações, porque certamente ele não vai pagar, né? Ele não vai legalizar nunca essa moto, e esse cidadão acaba sendo a vítima fatal. Né? Ele não é o profissional. Eu não estou dizendo que os profissionais não se envolvam em acidentes que possam gerar lesões graves, gravíssimas, mas eles não são os que morrem mais no trânsito. São, sim, essas pessoas, muitas vezes nos deslocamentos para o trabalho. Né? São pessoas, pelo horário, a gente consegue mapear, no deslocamento casa, trabalho, casa, sem habilitação, jovem. Diego, eu vou te fazer uma pergunta aqui, nós estamos encaminhando no final da entrevista, e até eu quero combinar contigo, Vilmar, trazer eles uma vez por mês, que esse assunto que é da IPTC é fundamental, porque quem é que não está envolvido no trânsito, quem é que não quer saber, esclarecer algumas coisas, como eu vou pedir agora um esclarecimento para ele, em relação à motocicleta. Esse cara tem uma motocicleta, parece um automóvel, né? Então, se ele estacionar no lugar de um automóvel, não tem problema, mas, digamos assim, eu pego a minha motocicleta, de 125, seja lá o que for, e estaciono num lugar na rua que é para automóvel. Ele pode estacionar ali ou ele vai ser multado porque ali não é moto e é automóvel? Pergunto isso porque está muito... É muito comum aqui no Menino Deus o cara botar uma moto no meio onde tem um estacionamento para automóvel e tendo logo ali um estacionamento para moto. Na verdade, ele é um veículo automotor, então ele tem o direito de estacionar ali. A minha dúvida é que, como é para automóvel, não pode ser moto, porque moto tem sempre aquelas... É que os estacionamentos destinados a motociclista, eles são regulamentados para isso. Sim. Os de veículo automotor não necessariamente está escrito para veículos automotores, veículo. Ele pode porque é veículo automotor. Aí, se tivesse a regulamentação somente para veículos... Na área azul, não. Na área azul não pode. Motocicleta na área azul com essa ressalva. Porque pela lei municipal, aí não. Porque o espaço destinado às motos não é pago. Isso, exatamente. Então, na área azul não pode estacionar moto, de jeito nenhum. Então tá. Olha aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos combinando também, uma vez por mês, trazer o pessoal aqui, porque realmente são assuntos importantes, né? Que eu tenho certeza que vocês gostaram do esclarecimento deles aí. E até para desmistificar um pouquinho, tirar um pouco do preconceito que se tem com o guarda da IPTC, porque ele está ali para ajudar. Tem erros, como falhas humanas, isso acontecem. Né? E até porque nós vivemos uma sociedade que todo mundo tem seus direitos, só quer direitos e não quer dever. Então, isso é uma coisa importante. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Tá? Obrigado, né, Vilmar? Foi muito bom. Muito obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Olá, que alegria estar com vocês nesse espaço destinado à educação corporativa
treinamento e capacitação profissional. O tema de hoje, os novatos no cargo, a autoridade e o poder dos novos gestores. Dedicado àqueles que recentemente foram promovidos a novos gestores ou a novas gestoras. Pela primeira vez se tornaram os novatos no poder. Para ilustrar esse tema de hoje, eu trago para vocês um texto sem autoria que conta a história de um homem que foi nomeado mandarim. O que significa isso? É uma espécie de letrado conselheiro lá na China. E aí, o que acontece? Preste atenção. Este homem, que foi nomeado mandarim, e nessa história, ele fica totalmente envaidecido com a nova posição, se achando o máximo, tipo com o rei na barriga. Porém, o texto explica que os mandarins usam uma indumentária. O que é isso? É um vestuário próprio para este cargo, para a função de mandarim. É o seguinte, os mandarins costumavam usar uma túnica apropriada. E nesta história, esse novo mandarim mandou buscar um velho sábio alfaiate, o melhor de todos, que sabia dar a cada cliente um corte especial e único, com extrema qualidade, sob medida para confeccionar a sua túnica. Então, o velho sábio alfaiate chegou e se apresentou ao novo mandarim. E depois que cuidadosamente anotou as medidas para fazer a túnica, ele fez uma pergunta ao recém-nomeado mandarim. A pergunta foi: há quanto tempo o senhor se tornou mandarim? O velho sábio alfaiate ainda não sabia que ele havia se tornado mandarim recentemente. Então, o novo mandarim disse: o que isso tem a ver com as medidas da minha nova túnica? O velho sábio alfaiate calmamente explicou: senhor mandarim, essa informação que eu preciso, ela é muito importante. Sem ela eu não posso aprontar a sua túnica. Mas eu explico melhor para o senhor. É o seguinte, é que um mandarim novo, recém-nomeado, fica tão deslumbrado com o cargo que ele anda sempre com o nariz empinado e erguido e a cabeça bem levantada. Neste caso, eu preciso fazer com que a parte da frente da túnica fique bem maior que a parte de trás. Aí fica tudo igual, tudo certo. Mas depois de alguns anos no cargo de mandarim, com a bagagem de todo o trabalho e a experiência acumulada, sendo mais sensato, moderado, equilibrado, olhando para frente, para este, aí eu tenho que costurar uma túnica de modo que fiquem iguais tanto a parte da frente como a parte de trás. E mais tarde, com o peso dos anos, o corpo fica mais curvado para frente, pela idade e pelo esforço do trabalho. E sem falar da humildade que você adquire na vida. E também pela dedicação, não só para si, mas para com os outros que orientou e desenvolveu. Então, neste outro caso, eu tenho que costurar uma túnica em que a parte de trás fique mais longa que a parte da frente. Por isso, meu senhor mandarim, é que eu preciso saber há quanto tempo o senhor está no cargo de mandarim, para que a túnica fique totalmente personalizada e sob medida. Entendeu? Bem, o que esse texto antigo dos meus arquivos tem a ver com a realidade da gestão de equipes? O que podemos concluir para finalizar? Resposta: não vá se perder com a própria autoridade. Ninguém mais aguenta aquele chefe que só sabe fazer pressão. As relações sociais não suportam mais pessoas que ameaçam, que constrangem, humilham. Ainda há pessoas assim no meio profissional. Se você foi promovido a gestor ou gestora pela primeira vez, cuidado, tenha simplicidade, humildade e respeito pelos outros. Seja aberto para aceitar em que está errando. Para quê? Para ir se aprimorando, crescendo a cada decisão que toma. Não é porque você foi promovido ou promovida que você deve saber tudo. Nunca desperdice sua postura de aprendiz. A arrogância, o estresse, está impregnado na nossa sociedade. Peça apoio de profissionais como mentores, consultores experientes na área de RH, coaches, psicólogos, educadores corporativos. Para encerrar, a fita métrica no bolso,
para medir o quanto o nariz está ficando empinado com o orgulho do cargo, do poder e da arrogância. Ok? Não esqueça, você está melhor preparado do que possa imaginar. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Até a próxima semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estou novamente aqui, meu amigo Silvio Lopes, em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas olha que ideia perigosa está tendo o prefeito municipal e o meu querido amigo Idenir Sequim lá na Câmara Municipal. Os dois pensam em derrubar o muro da Mauá. O prefeito já falou isso algumas vezes e o Idenir Sequim tem um projeto de lei e está trazendo de volta esse projeto de lei para que os vereadores possam discutir a possibilidade de derrubar o muro da Mauá. Mas isso é muito perigoso. Nós já tivemos uma super enchente em um determinado momento que acabou infernizando a vida de todas aquelas pessoas. E agora, um estudo mais recente apontou que 41 mil residências seriam atingidas se nós tivéssemos novamente uma super enchente. Podemos ter a super enchente? Não é? É claro que podemos. Não sabemos se vamos ter. Talvez não, não é? Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50 anos, eu não sei. Mas vale a pena derrubar o muro? Por que não fazer um outro tipo de projeto de engenharia? Por exemplo, olha, uma parte do muro mais transparente para poder, de repente, ficar aquela parte visível, não é? Ou pequenas comportas para que as pessoas possam ter acesso e, é claro, aquela parte toda urbanizada. E eu acho que ficaria realmente melhor do que simplesmente derrubar o muro. Olha, muito perigoso, meu querido amigo Marquesan, meu querido amigo Idenir Sequim. Acho que vocês estão pensando errado. Isso pode ser realmente um perigo para 41 mil residências na região central da cidade. Falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, nós vamos reprisar agora uma entrevista que eu fiz com o Francisco Dornelles, contador, sobre essa questão do movimento de valorização da contabilidade, esse espaço do Movacom. Muito bem, nesse espaço está aqui Francisco Dornelles. Francisco Dornelles, muito prazer em tê-lo aqui, né? Nesse espaço que estamos criando aqui no programa, exatamente para valorizar a contabilidade, valorizar os profissionais da contabilidade. Qual é o tema de hoje? Nosso tema, Silvio, é as obrigações acessórias que os contadores estão obrigados por força de lei, que é tudo aquilo que é burocracia. Tem a obrigação principal, que é o imposto que o contribuinte paga, mas tem a obrigação acessória, que são as informações que o contador tem que fazer. Aliás, o contador é um camarada que vive num emaranhado de burocracia. Isso, né? Porque cada vez criam mais, né? E o cliente, às vezes, não consegue perceber o quanto o contador trabalha, porque o contador acaba trabalhando para os órgãos públicos, prestando informações. E no dia 31 de janeiro, encerrou o prazo para mais uma dessas obrigações acessórias, que é uma declaração de ocorrência ou de não ocorrência de eventos de lavagem de dinheiro ou de financiamento dos clientes do terrorismo, né? Financiamento de terrorismo, quer dizer, ou lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo. Então, o contador tem que dizer se ele não conheceu de alguma ação de seu cliente
que, por hipótese, possa estar sendo vinculado a isso aí. Quer dizer, ele tem que ter aquela obrigação. Isso é atribuição do contador? Segundo a resolução do COAF, é do contador de alguns outros profissionais. Eles têm que, cada vez vai vender um imóvel, vai fazer uma operação bancária, quem estiver envolvido, em especial o contador, ele tem que informar para o COAF. Olha, o meu contador fez uma operação lá, tal, e eu tenho receio que seja. Não precisa dizer que é. Tem que dizer que tem receio que seja. Da origem desses recursos, pode ser da corrupção e tal. Exato, mas ele tem uma análise subjetiva dele e perigosa. Claro. Porque ele pode até cometer uma injustiça, né, de denunciar alguma coisa. E isso foi em 2013, janeiro de 2013, que o COAF emitiu a resolução 24, estabelecendo, mas não deixa claro que o contador tem que fazer isso. Eles falam em contadoria, não é expresso ainda que o contador tem que fazer isso aí. Nós entendemos, nós do movimento de valorização, entendemos que o contador não tem essa obrigação. E qual é o pensamento, qual é a posição das entidades que representam vocês? Aí que entra, ou que mal representam, porque o Conselho Federal da Contabilidade, que no nosso entender nos mal representa, ao invés de sair em defesa do contador, ao contrário, reforçou editando uma resolução, a malfadada resolução 1445 de 2013. Veja, o COAF criou a obrigação em janeiro e já em julho o CRC diz, não, estou de acordo com o COAF, o contador tem que fazer essa informação. E emitiu uma resolução que ainda, além de dizer que se o contador não informa é uma infração legal, agora é uma infração ética, que é algo que pesa muito mais para o contador. Imagina o contador ser processado pelo próprio órgão por ter infringido uma norma ética. E ela é contraditória, porque o contador tem um dever de sigilo, tanto penal, o artigo 154 do Código Penal diz que aquele que, por dever de ofício, tem alguma informação e que, se informada, pode prejudicar o beneficiário, o cliente, no caso, ele sofre penalidade de prisão. Ora, como é que ele vai fazer uma informação com o COAF que ele não sabe se ela é verdadeira ou não? Isso possa vir em prejuízo do cliente. Ele pode até ir preso. E o Código de Ética do contabilista também diz que, se ele quebrar esse dever de sigilo, por informação que ele detém em função da profissão, ele pode ser prejudicado. Então, como que o Código de Ética já dizia que ele tem que guardar sigilo? E agora vem uma resolução do próprio Conselho dizendo que ele é obrigado a informar os dados do cliente. A que se deve esse atrelamento? Na verdade, eu estou observando que é um certo atrelamento, uma certa maneira servil, né, dos conselhos de contabilidade em relação ao COAF. Essa expressão é muito importante. Realmente é uma operação servil. Tanto que outras profissões já têm ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade contra essa norma. Porque uma norma obscura, que ela não cita os profissionais dizendo que o profissional tem aquela obrigação. Ele referencia, no caso do contador, contadoria. Ora, contadoria muitas vezes é uma atividade, nem tem essa atividade, não tem como especificar. E o conselho, servilmente, falou assim, não, o contador já é contadoria, bota o contador. E daí criou aquela norma contra o contador. Contadoria, assim, parece muito abstrato. Muito abstrato, exatamente. Não diz na lei que o contador tem essa obrigação. Mas o conselho foi lá e jogou o contador às hienas, né? Para que ele... E todo ano o contador tem essa obrigação de dizer se teve ou não teve. Claro que o contador, via de regra, até onde eu sei, todos dão uma declaração negativa. Diz, olha, eu não conheci nada, não sei de nada. Mas como é que ele vai dizer que viu alguma coisa? Como é que ele vai dizer se o cliente foi lá e pagou um imóvel com 100 mil reais? Como é que ele vai dizer que aquilo é suspeito? Né? Sabe-se lá a razão dele ter tido esse recurso. Então, como é que ele vai dizer que isso é suspeito? Não tem. E qual é o posicionamento de vocês, enquanto assim, contadores e tal, contabilistas, que veem que isso aí é uma coisa errada, que pode trazer prejuízo para a categoria, diante dos conselhos? O que nós estamos fazendo, primeiro, chamando nossos colegas a se unir a esse movimento de valorização da contabilidade para se opor a essas atitudes maléficas contra a categoria. E, paralelo a isso, nós temos ações já na Justiça Federal, através da PROCON, que é uma entidade co-irmã, né, desse movimento, né, que é um movimento que nós estamos criando para que os profissionais se agreguem. Então, se entrou com uma ação na Justiça que está tramitando.
Mas como a gente sabe, isso vai ser decidido daqui a 10 anos. E nesses 10 anos, os contadores estão lá com essa penalidade de ter que... Submissos a essa norma absolutamente ilegal. Tá bom, então o movimento prossegue cada vez mais célere. E cada vez nós aí chamando nossos colegas para que se junte a nós nessa luta em prol da valorização da contabilidade. Eu acho que pela primeira vez, né, pelo que eu observo, assim, o conhecimento que eu tenho na experiência com o pessoal da contabilidade aqui no Rio Grande do Sul, pela primeira vez o movimento se insurge contra certas coisas, não é contra pessoas, mas com a instituição, né, que não está realmente cumprindo com o seu dever como contador. Exato. A luta é pelo desamparo que está tendo o profissional da contabilidade e a própria profissão. Né? Porque isso só traz desvalorização, porque hoje o contador está perdendo a sua essência quase, ou está com dificuldade de produzir a sua essência, que é uma orientação aos seus clientes e à sociedade, em prol de uma gama de obrigações acessórias, que é só preencher papel e dar informações, ajudar o fisco, que a gente até respeita. O próprio COAF é uma entidade que está sendo bem reconhecida. Agora, que eles façam pelos meios legais, não por meios ilegais que colocam o contador contra o seu próprio conselho, que vai criando uma contradição, porque ele está sendo induzido a quebrar o sigilo dos dados que ele tem por dever de profissão. Isso desqualifica, inclusive, a classe, né? Claro. Esse é o problema, né? Sem dúvida, porque hoje, naturalmente, a questão a relação do contador, do contabilista, do técnico, com seus clientes, é a confiança. Confiança. E dentro da confiança, a questão do sigilo. Ninguém está falando em guardar coisa errada, não, mas a confiança de que os dados a ele fornecidos são questões, né, Francisco, de princípios. Né? De princípios. Doutrinas e princípios. Exatamente. Francisco, muito obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza, né, que os contadores e contabilistas, técnicos de contabilidade do Rio Grande do Sul, haverão de reconhecer nesse movimento algo assim que realmente veio para valorizar a categoria. Agradecemos a oportunidade, Silvio. Um grande abraço. Obrigado. Nesse espaço aqui do movimento de valorização da contabilidade. Muito bem, nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês e o programa volta na semana que vem. Até lá.